ofertando, você está aí acomodado, já preparado para ver um pouco mais sobre este programa que é o Microsoft Word 2013? Então, me acompanhe aí com o seu material, as figuras, e se você tiver o programa, obviamente, em paralelo, você pode ir testando as ferramentas para fixar melhor esses assuntos. Então vamos começar falando aí, dentro da estrutura, do que você tem dentro da aba Página Inicial. A aba Página Inicial, como você sabe, é a principal aba dentro do programa. Ela concentra as ferramentas que você usa com maior frequência, principalmente as ferramentas de formatação de texto. Em específico, vamos falar das formatações de texto que cabem às características de parágrafo. Por isso, vamos olhar o bloco parágrafo. Dentro do bloco parágrafo, você tem ferramentas e recursos que vão ser aplicadas somente a um parágrafo? Não, a vários. Mas você tem que entender que a estrutura mínima aqui citada é o parágrafo. Logo, se você pegar apenas uma palavra e este parágrafo possui várias outras, você selecionou só uma e aplicar qualquer uma dessas formatações, ela vai servir para o parágrafo inteiro, não só para aquela palavra. Por quê? A estrutura mínima trabalhada aqui é a estrutura do parágrafo. Então, muito cuidado com esses detalhes. Primeiras ferramentas que você encontra dentro do bloco parágrafo são as ferramentas que dizem respeito a você trabalhar com listas, tópicos basicamente. E você tem duas estruturas funcionais básicas para isso. O que você pode estar trabalhando é com a ferramenta de simplesmente marcadores. O que são os marcadores? Os marcadores, eles se diferenciam da estrutura de numeração. Qual que é a diferença de marcadores para numeração? Marcadores, você nota que simplesmente você tem sempre os mesmos símbolos. É sempre o mesmo carinha para cada tópico. Lembrando que estes tópicos são todos parágrafos. Então toda vez que você aperta Enter, você vai estar inserindo um novo parágrafo, também chamada quebra de parágrafo, assim dizer. E você tem aí a ideia de que vai criar um novo tópico, mais um item e uma lista que você está trabalhando. E na sequência também você tem a numeração. A diferença entre o marcador e a numeração é que o marcador é sempre o mesmo símbolo, enquanto a numeração ela vai seguir uma sequência. E ao trabalhar com a numeração, você tem 5 formas de numerações básicas. Você pode estar trabalhando aí com letras maiúsculas ou simplesmente trabalhar com letras minúsculas. Então você pega lá o ABC todo minúsculo. Você também pode estar trabalhando com números romanos maiúsculos. Você pode estar trabalhando com números romanos minúsculos. Então você tem essas 4 estruturas básicas por hora. Como que é o minúsculo? Izinho, 2 izinhos, 3 izinhos. Então simplesmente você tem a numeração romana para ser trabalhada. E claro, a própria numeração arábica, que é aquela que está sendo usada para indicar o botão. Se você não sabe, o número que nós usamos é uma numeração baseada em numeração arábica, que vai lá 1, 2, 3 e assim por diante. Então, simplesmente você tem as 5 formas de uma sequência a ser representada. E toda vez que você aperta um Enter, vai ser um novo tópico, e esse novo tópico segue a sequência, incrementando essa numeração ou letra aí que você esteja utilizando. Então, são as formas que você pode utilizar. E aí que está um detalhe básico. Esses botões, como muitos botões que já vimos e vamos ver ainda, eles são botões que têm divisão. Quando você olha para ele, ao passar o mouse em específico sobre o botão, ele pode ser citado de 2 formas. Então, se a questão trouxer o botão com a flecha, significa implicitamente que o clique foi dado na flecha. E como você sabe, toda opção que tem uma flecha, seja para baixo ou para a direita, indica que você tem mais opções. Logo, se eu tenho mais opções, o que eu posso fazer? Eu tenho que clicar em alguma coisa adicional para obter o resultado final. Então aqui a lista vai me mostrar o quê? Outros símbolos que eu posso estar utilizando para criar esta minha lista de marcadores. E o detalhe sobre os marcadores é que você pode pegar qualquer imagem da internet ou do seu computador para transformar essa imagem em um marcador. Claro que você vai ter que controlar o tamanho. Por exemplo, se você for pegar a sua foto, vai ficar aquela imagem gigante, você pode deixar ela pequenininha, mas ainda assim às vezes não vai ficar interessante. Ou você quer fazer algo mais personalizado, você tem lá às vezes o indicador, quero uma mãozinha, mas não achei nenhuma mãozinha legal na internet, então eu vou tirar foto da minha, vou colocá-la num tamanho bacana e vou colocá-la ali. É uma possibilidade que você pode estar utilizando. Então os marcadores são símbolos em via de regra. E a numeração também tem essa mesma situação, mas a diferença é que a numeração você já tem padronizadas as estruturas. Você vai utilizar ali alguma destas formas. O que pode mudar e você pode personalizar é o que vai ser usado para separar. Por exemplo, se você for colocar ali, vou colocar a numeração 1, 2, 3. Beleza, tá a numeração 2, 3. Mas entre essa numeração e o texto efetivamente, você vai deixar sem nenhuma indicação ou você vai usar um ponto para separar? Ou você vai usar um tracinho para separar? Ou ainda usar um parêntese?
ou fazer com que esse parênteses também apareça antes. Então você está trabalhando aqui basicamente com formas de identificar a numeração que você está utilizando. Por padrão, o programa identifica isso automático quando você está trabalhando com ele, sem precisar usar a ferramenta. Como assim? Quando você escreve o texto, se você já escrever lá um ponto, espaço e começar a digitar e depois aperta Enter, se até então ele não transforma aquele 1 em uma numeração, quando você pressionar Enter, já vai aparecer o 2 na sequência e o 1 vai ter se tornado uma numeração. Então ele identifica que, opa, o cara está trabalhando com uma lista. A mesma coisa acontece com os marcadores. Se você for iniciar um parágrafo com asterisco, coloca lá asterisco, espaço e começa a digitar. Automaticamente ele vai transformar aquele asterisco em um marcador. E o detalhe é que por vezes você não quer que seja um marcador, você quer que seja um asterisco começando, para fazer tipo tabela nutricional. Tem lá um asterisco, 2 asteriscos e assim por diante. Mas se eu quisesse que o asterisco permanecesse ao invés do marcador, qual foi a última ação feita? Não foi transformar o asterisco em um marcador? É só desfazer, literalmente, usar o botão desfazer ou a tecla de atalho, Ctrl Z. Assim você volta ao asterisco e continua digitando normalmente. Não precisa nem apertar espaço, porque o espaço já está lá. A última ação não foi apertar o espaço, a última ação foi transformar o asterisco em um marcador. Então é essa sequência lógica que você precisa compreender para poder fazer uma manipulação mais específica sobre essas ferramentas. Só que as pessoas têm muitas dificuldades em trabalhar com isso. O que as pessoas fazem? E eu vejo muitos alunos e outros usuários diariamente fazendo isso. O que eles pegam? Eles vão fazer uma lista, tipo, pega aí uma lista de questões múltipla escolha. A pessoa vai lá montar a lista. Vou usar esse espacinho aqui, depois a gente apaga a informação. Começa lá, questão 1, escreve a questão, aperta Enter, vai aparecer o 2 automaticamente, como você acabou de ver. Mas não quer o 2 agora, quer a alternativa A. Então o que as pessoas fazem? Selecionam esse resto de informação, vão lá na estrutura da numeração e mudam para colocar A, B, C, D, E. Beleza. Qual que é a merda em fazer isso? Porque simplesmente vai te dar um trabalho gigantesco. Você colocou lá O, B, C e depois você quer voltar para o 2. Vai apertar Enter, vai aparecer o D. Se você apertar Enter de novo, simplesmente vai sumir. O que acontece? Você quer que apareça o 2, aí você vai lá, seleciona de novo, volta na numeração, marca para colocar a numeração, aí às vezes vai começar do 1 em vez de começar do 2, porque ele não identificou que a lista continua. Olha todo o transtorno, precisa sofrer assim? Não. Tanto que, desde a versão do Word de 2007, foi criada esta outra possibilidade de trabalho, esse último botãozinho aqui ilustrado. Quem que é esse cara? Esta opção é a chamada lista de vários níveis. O que a lista de vários níveis oferece? Ela simplesmente vai permitir você gerenciar melhor essa informação. Que informação? Esta estrutura em trabalhar com uma lista encadeada, assim dizer, ou simplesmente pensar em uma estrutura de tópicos hierarquizados. O que você tem aqui na lista de vários níveis é justamente pensar em algo mais automatizado. Pode ver que ela até sugere aqui uma situação no seu próprio ícone, mas lembre-se que assim como os outros ícones, ela é separada. Então você vai escolher se você quer usar o último que foi definido e usado no documento, ou se você quer escolher alguma outra opção na lista. Caso na lista disposta, como você tem ali ilustrado no seu material, não haja aquilo que você precisa, você pode modificar, adaptar a sua necessidade, colocar os tipos de separação que você quiser, fazer uma sequência que coloca lá número, depois número romano, depois letra, ou a letra, número romano, e assim por diante. Você escolhe a hierarquia desta lista. Então ela permite você fazer isso. Onde que ela vai facilitar a sua vida? Aqui. Na verdade, você poderia ter usado a lista de vários níveis aqui de imediato, sem ir lá e acionar a opção. Quando nós estávamos aqui fazendo aquela digitação conforme você faz aí no dia a dia, pode fazer em qualquer versão do Word que você vai ver como funciona isso daqui, inclusive no BR Writer. O que você tem aqui? Você vai apertar o Enter depois de ter começado o número 1. Automaticamente não vai aparecer o número 2. É o número 2 que você quer? Não é a letra A. Então, olha o passo para tornar a sua vida bem mais rápida e prática aqui. Você vai apertar a tecla Tab. O que a tecla Tab vai fazer? Sem digitar nada, antes de começar a digitar. Ao digitar a tecla Tab, automaticamente você está dizendo que você quer ir para o próximo nível. Você quer descer dentro da lista. E assim vai aparecer ali para você exatamente a letra A. Claro, se por padrão você estiver lá usando a lista de vários níveis, vai ser de acordo com aquela lista. Mas se você simplesmente foi ali, começou a digitar desta forma, a tendência é que seja a letra A. E aí você vai lá e usa esse A com a forma que ele estiver, digitou o texto, apertou Enter. O que vai acontecer? Vai aparecer a letra B.
Beleza, escreveu o texto, apertou Enter, vai aparecer a letra C. Apertou Enter de novo, depois escreveu o texto da letra C, aparece a letra D. Mas você não quer mais a letra D. O que você vai fazer? Olha aqui o detalhe no funcionamento. Se você apertar de novo a tecla Tab, ele vai descer mais uma vez na lista. Ou seja, ele vai pegar um subitem do item C, que muito provavelmente vai ser uma numeração romana, que você pode mudar também para colocar qualquer outra. Ali você pode selecionar todo esse texto e personalizar a sua lista de vários níveis. Então você pode fazer isso com ela já existente. E aí você simplesmente quer descer um item, tecla Tab. Não quer? O que você faz? Você aqui, estando só com a indicação do marcador aí D indicado para você, antes mesmo de escrever qualquer coisa, você vai apertar a tecla Enter. O que vai acontecer aqui? Simplesmente ele vai fazer o processo inverso. Ele vai pegar esse 2 e vai ir para o item acima na hierarquia, que era quem? O item 2 lá em cima. O D vai virar o 2 na hierarquia. Não quero escrever mais. Acabou, só quero colocar a questão 1, não quero colocar o 2. Aperta Enter de novo. E ele vai voltar para a forma de formatação padrão com a qual você estava trabalhando. Então perceba, o Enter e o Tab podem ser usados nessa estrutura de navegação. Ao invés de usar o Enter, também pode ser utilizada a combinação Shift-Tab, que já foi inclusive citada em provas e concurso. Então você colocar ali Shift-Tab, por quê? O Shift simplesmente vai servir para acionar a segunda função de uma tecla. E se você for olhar a tecla Tab mais atentamente, você vai perceber que a tecla Tab ela é assim. E na parte superior tem uma flecha para trás. Justamente o Shift-Tab é para indicar o uso desta flecha, que é a parte para ir para a esquerda. Então, as duas possíveis teclas que você pode usar para manipular esta lista de vários níveis, que pode ser configurada de uma maneira mais específica pela própria função ou de acordo com o uso que você for trabalhando. Qual a vantagem de fazer isso? Quando você tirar uma questão e colocar outra, automaticamente a sequência vai estar correta. Quando você faz isso, você pega vários textos e vai emendando um outro, ele automaticamente vai identificar a própria sequência e vai deixar tudo pronto. Você não precisa se preocupar com mais nada relacionado a isso. Então, por isso, trabalhar com a lista de vários níveis é algo prático. É bem mais fácil do que a forma que, imagino eu, você tenha trabalhado até hoje, que era lá, seleciona um, depois aplica o formato, seleciona outro, aplica o formato. Então, muito cuidado com esta estrutura, a forma de trabalho que você pode ter com essas ferramentas. Beleza? Então essas são as listas de vários níveis. Agora você também tem outras ferramentas dentro do parágrafo. A começar aí falando pelos recuos também. Então aqui você tem duas funções, duas teclas relacionadas, dois botões relacionados ao recuo. Qual que é a forma de trabalho que eles vão oferecer? Simplesmente você vai ter que observar a flecha. Por quê? Desenho meio tanto quanto complexo, tudo mais, pouco comum nas provas, mas que já apareceu também, é a ideia de qual aumenta e qual diminui. Então, se você tem uma flecha para a direita, ele não está empurrando para frente? Então, ele está aumentando o recuo. Mas o que é o recuo? O recuo é o espaçamento entre o texto, o início do texto à esquerda, no caso dessas duas ferramentas, é o espaço entre o texto à esquerda e a margem do documento. Claro que a margem é o espaço entre o texto e a borda da página. Não exatamente, mas é um espaço da borda da página a ser considerado. O recuo, ele soma a margem. Então, às vezes, eles colocam lá, olha, tem aqui um documento onde que a página está configurada com margem esquerda de 3 centímetros e com recuo de 1,5 centímetros. Qual a distância do texto em relação à borda da página? É só somar a distância do recuo com a margem e você tem a distância do texto até a borda da página, efetivamente. Então, é simplesmente essa a ideia. Então, a ideia da flecha para a esquerda é para diminuir e a flecha para a direita para aumentar o recuo. Essa é a simplicidade de trabalho com ela. Claro que, por vezes, não é sempre, dependendo como está todo o cenário ali do texto que você está trabalhando, essas funcionalidades podem ser também trabalhadas com o uso da tecla Tab ou Shift Tab. Mas depende muito das situações aí, não são em todas que ela vai funcionar. Então, é algo que dificilmente vão citar para você, não precisamos entrar nos detalhes. Mas que existe tal vinculação. E na sequência temos outra tecla, outro botão importante. Você tem ali o botãozinho de A a Z. Qual que é a peculiaridade desse cara? Quando você vai lá dentro do Excel, tem um botão também igual. Sim, mas no Excel, além desse cara, você tem um outro onde que ele troca o Z em cima e o A embaixo. Lá no Excel, com o conjunto de dados selecionados, automaticamente, clicando em uma, ele já vai ordenar. Claro, se você selecionou corretamente o conjunto de dados.
Aqui não. Aqui, clicando exatamente sobre este botão, será necessariamente aberta uma outra janela. E esta janela ela vai ser aí dada como uma janela para que você possa parametrizar as informações de classificação. E o que ela oferece? Você vai classificar por que critérios? Parágrafo, que é o que a gente está vendo, mas espera aí. Normalmente você não classifica dados em tabelas? Por que isso aqui está no parágrafo? É exatamente aí o ponto. Você está falando de uma ferramenta normalmente usada em dados tabulados, ou seja, em tabelas, planilhas, mas aqui você tem ela dentro do bloco parágrafo. Logo, é possível ordenar um parágrafo ou vários parágrafos alfabeticamente, normalmente assim citado? Sim. Você seleciona todo o seu texto, parágrafo, e vai acionar esse botão e lá ele vai indicar. Você quer usar que critério? Como você tem a figura indicada no material, você quer selecionar e ordenar pelo parágrafo? Beleza. Que tipo de critério você quer usar? Você quer ordenar pelo texto, por número ou por data? Aqui, bancas mais meticulosas, elas são mais detalhistas e elas podem cobrar, como outrora já cobraram, exatamente quais os tipos de dados que eu posso classificar por meio desta função. Então é texto, número e data. Essa é a lista que eu tenho de opções, e apenas esta. O que deve ser levado em consideração é que na próxima opção ele vai indicar, você quer ordenar em ordem alfabética do menor para o maior, do maior para o menor, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. A mesma coisa para número e data. Então você tem aí 3 parâmetros básicos. O critério, sobre o qual vai ser aplicada a classificação, que tipo de organização que você quer e qual é a ordem crescente ou decrescente para escolher. Quando você está usando uma tabela, você também pode usar este recurso dentro da própria tabela. Ao trabalhar com tabela, você vai ter abas próprias, aba design, layout próprias da manipulação de tabela, ferramentas de tabela assim citadas. Mas nós temos aqui também a mesma ferramenta que pode ser utilizada lá. Uma vez que você esteja com a sua tabela selecionada, ao acionar a opção classificar, você vai observar que ali naquela primeira opção, parágrafo, você também tem a opção coluna, linha, para escolher os critérios de classificação. Então o recurso classificar é assim chamado dentro aí do bloco parágrafo do Word. Cuidado com ele. Agora, um botãozinho extremamente importante e que eu diria que seria um dos mais essenciais para você entender muitas vezes a manipulação de parágrafos dentro do editor de texto é esse botão. Esse botão, ele se chama Mostrar Tudo. E eu imagino que você já deva ter clicado nele simplesmente sem querer e entrado, em pânico. Por quê? Você, quando clica nele com esse carinha sem querer, você vai perceber que vai aparecer, por exemplo, pega lá um texto qualquer que esteja digitado dentro do seu documento. Quando você clicou nesse botãozinho, automaticamente vão aparecer pontos à meia altura da linha. E ainda, ao final dos parágrafos, vai aparecer também o mesmo sinal do botão que você acabou de acionar. Quem é este botão? Quem é esse Mostrar Tudo? Antigamente, nas versões anteriores do Word, ele se chamava Mostrar Ocultar. No BR Office, ele se chama Caracteres Não Imprimíveis. Opa, já disse tudo. O que ele faz? Ele mostra ou oculta todos os caracteres não imprimíveis. Logo, perguntinha óbvia de prova. Eles não vão usar o nome do botão. Eles simplesmente vão colocar o botão. Ao acionar esse botão, uma série de símbolos serão ilustrados. Estes símbolos aparecem na impressão? Lembra que eu falei? Caracteres não imprimíveis. Logo, por mais que eu esteja vendo esse bando de símbolo diferente, vai aparecer na própria impressão? Não, não aparecem na impressão. Porque o que são estas marcas? Elas são marcas de edição. Itens que vão auxiliar você na edição do documento. Por exemplo, para ter um domínio sobre quantos espaços eu digitei. Claro que o Word, se você apertar 2 espaços seguidos ali, ele vai deixar sublinhadinho em verde. Opa, aqui tem um problema. Mas você quer saber o porquê? Aí você vai lá e vai perceber que se você apertou 2 vezes a tecla de espaço, vai encontrar 2 pontos seguidos ali, a meia altura da linha. Não é um ponto final, é meia altura da linha. E no final do parágrafo, este símbolo. Então quer dizer que esse símbolo, quando ele aparecer junto ao texto, é de fundamental importância. Porque assim é que você vai conseguir identificar. Tenho um parágrafo. Não, tenho 2 parágrafos. Como ter essa certeza? Somente se esta funcionalidade estiver habilitada. Porque em pegadinhas e prova, eles têm o costume de fazer uma confusão, induzir você a uma confusão, entre o botão numeração e o botão número de linhas. Número de linhas está lá na aba layout de página, junto ao bloco configurar página. Aqui é a numeração. Número de linhas, independente se o meu texto tiver 1 ou 10 parágrafos, cada linha tem um número. Aqui não.
Aqui, simplesmente, eu vou ter a funcionalidade básica de que cada parágrafo é numerado. Então, para que eu possa afirmar se há um número de linhas ou parágrafo, eu tenho que ter noção de qual é o recurso que está sendo usado, se é um parágrafo, se é dois e tudo mais. Então, por isso esse cara é fundamental. Fora outras tantas vantagens que ele oferece. Quem trabalha muito com edição de texto só consegue trabalhar com esse botão habilitado. E aqueles que não têm muito contato com ele não gostam, porque simplesmente, a primeiro momento, ele parece confundir onde começa um texto, onde tem ponto, onde não tem, por conta justamente desses símbolos que ele utiliza. Você tem no material também indicaçãozinha de outras marcas que ele traz. Por exemplo, as quebras. Para saber onde tem uma quebra de página, uma quebra de linha, é extremamente importante ter essa visualização. Porque às vezes você está lá, editando um texto e aperta Enter, em vez de pular só uma linha como você espera, ele pula um monte. Por quê? Com as marcas visíveis, você vai entender exatamente o que está acontecendo no seu texto. Trabalhar com figuras e tudo mais também se torna mais prático, uma vez que esse botão esteja habilitado. Para fazer sumir, é só desabilitar. Esse botão é um botão do tipo ativado ou desativado. Então é só ir lá e desabilitar ele, que as marcas simplesmente vão desaparecer do seu documento. É bem tranquilo trabalhar com esse carinha e é de extrema ajuda aí para você no dia a dia. Outra ferramenta importante que você tem são os alinhamentos. Cuidado! Aqui, quando nós citamos esses carinhas, nós estamos falando em alinhamentos de parágrafo, simplesmente alinhamentos de texto ou alinhamentos do parágrafo puramente. Por quê? Existem também os alinhamentos de tabulação de parágrafo. Então aqui é só o de parágrafo, de tabulação é diferente. Inclusive, muitas pegadinhas já foram feitas sobre ele. Nós vamos nos ater aqui exatamente a essa função, que é a que está visível para você. As outras também são acessíveis, mas pela janela parágrafo. Aqui você tem lá aquele que vai indicar o alinhamento esquerdo, você tem o alinhamento centralizado, você tem o alinhamento direito e você tem o alinhamento justificado. Destes, dois são importantes também conhecer as teclas de atalho. Quem, por exemplo? Você tem as teclas de atalho relacionadas ao centralizar, Ctrl mais a letra E. Por quê? O Ctrl C é copiar, é uma regra do Word. Quando você tem uma tecla de atalho, você vai pegar a primeira letra. Ctrl é a primeira letra associada à função. Mas Ctrl C você usa muito mais, não vem querer dizer que não, mas você usa muito mais o Ctrl C para copiar do que centralizar. Então, por isso, o centralizar não ficou com a letra C. Logo, como a letra C estava em uso, pega a segunda letra. Por isso que Ctrl E centraliza. Já no caso do justificado, a letra J não é usada para outras funções. Então, simplesmente, o Ctrl J é a tecla de atalho que é utilizada para justificar um texto. Então, essas duas são a de maior ênfase. O esquerdo e direito, depende de versão do Word, eles variam muito, então eles acabam nem sendo citados nas provas para não ter problema, questões de tradução e tudo mais. Então, muita atenção a esses detalhes. Outra ferramenta que nós precisamos compreender é esse carinha aqui. Muito cuidado, pois existem dois botões muito parecidos, na verdade um quase igual a ele. Quais botões são esses? Primeiro, esse carinha aqui ilustrado. Ele vai ser associado intrinsecamente com a flecha. Então, ele não tem como aparecer, se aparecer com ou sem a flecha, o resultado é o mesmo, porque necessariamente vai aparecer uma lista de opções. Quem que é esse carinha? Esse botão é o botão que vai permitir você estar definindo o espaçamento entre linhas. Então, ele vai permitir que você escolha ali o espaçamento entre as linhas de um texto. O que você precisa saber é quais são as estruturas-chave. Você tem ali espaçamento entre linhas de 1,0 pt, você tem espaçamento de 1,15 pt, que, diga-se de passagem, é o padrão, é esse cara aqui, o alinhamento que você utiliza por padrão quando está trabalhando com estilo de formatação normal. Então é fundamental saber que é o padrão do Word, é esse cara. Você também tem ali 1,5 linha, você tem o 2,0 e assim por diante. Qual que é o parâmetro aí que deve ser considerado? É que aqui só aparece assim, só aparece o número. Se você for lá pela janela, propriedades de parágrafo, você vai ter que os alinhamentos entre linhas vão ser citados lá como alinhamento simples, vai aparecer o alinhamento de 1,5 linha, o alinhamento duplo, vai aparecer o exatamente, o pelo menos, o alinhamento aí que você vai ter lá triplo e outras situações. Mas o que cabe a cada um deles? É você compreender que 1,0 é o mesmo que o espaçamento entre linhas simples. O 1,15 não tem lá, é simplesmente o múltiplo de 1,15. E o 1,5 é exatamente 1,5 linha.
O 2,0 é o duplo que você tem lá. Qual que é a diferença? Quando você coloca múltiplos, todos estes são múltiplos. Você quer saber qual que é a distância entre uma linha e outra. Ela vai ser de uma outra linha ou vai ser de uma linha e mais 15%? Que esse 0,15 é isso. Aqui o que você tem é um valor múltiplo, percentual básico. Então todos estes são correspondentes ao múltiplo que você tem lá. Logo, posso dizer que o espaçamento entre linhas duplo corresponde ao múltiplo de 2. Pronto, é só isso a questão, às vezes, é essa relação matemática envolvida na numeração que você usa. Agora, cuidado com o exatamente, porque o exatamente ele vai te dar uma medida que é um tamanho direto, enquanto que quando você for trabalhar com a estrutura do múltiplo, que aqui aparece até essa ideia de PT, mas ainda é múltiplo, o que acontece é que eles dependem da altura da linha. Então, se a linha tiver, por exemplo, uma linha de tamanho 16, 100% é o tamanho 16, mais 15% desses 16 que ele utiliza. Então ele considera essa referência. O exatamente não, é um tamanho fixo. Então conforme você for aumentando o tamanho das linhas do texto, também da fonte de modo geral, se você colocar um espaçamento exatamente pequeno, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai começar a trançar uma letra com outra. Então o múltiplo não permite que aconteça isso. O exatamente permite. Então cuidado com essa referência que é a diferença entre eles. Outro botão quase igual a esse daqui é o botão para espaçamento antes e depois do parágrafo. Os dois botões, na verdade, que não são bem botões, mas assim dizer. O que muda? Aqui, observe esse detalhe. Você consegue dizer, só olhando para essa figura, se são 1, 2, 3 ou 4 parágrafos? Não. Quando você for olhar o botão de espaçamento entre parágrafos, você vai notar que o botão ele aparece com essa característica aqui. Ele vai mostrar para você simplesmente a ideia de que você tenha 6 linhas de texto, o botão identifica elas. Você vai perceber que as primeiras, elas têm um espaço maior na parte esquerda. Justamente o que você faz quando vai escrever um texto, deixar lá o dedão de espaço. É essa a indicação. Quando você identificar o alinhamento justificado, bonitinho, e que há justamente esse deslocamento e as flechas indicadas ali, está se referindo ao espaçamento entre parágrafos. Agora, esse aqui, onde que você vê que o espaço que sobra é à direita e tudo mais, é espaçamento entre linhas. Então, muito cuidado para não cair em pegadinha em comparação com esse cara. Esse outro botão é também uma propriedade de parágrafo. É configurável dentro da janela de propriedades de parágrafo. Mas onde eu encontro ele? Esse outro cara, assim como o outro que vai ter as flechinhas ambas para dentro, ele vai ser encontrado lá dentro da aba Layout de página, também no bloco parágrafo. O que vale ressaltar, o bloco parágrafo que estamos citando aqui, ele tem um conjunto de ferramentas, as que você usa com maior frequência. Ele está na aba Página Inicial. Lá na aba Layout de página, existe outro bloco parágrafo. E esse outro bloco parágrafo não vai ter as mesmas funções, ele tem mais funções. Mas ambos têm aquela flecha no canto inferior direito do bloco que permite você abrir mais opções relacionadas a ele. Então apenas esse cuidado. Outras duas ferramentas também comuns para pegadinhas, principalmente essa do balde de tinta. O que o balde de tinta faz? O balde de tinta, ele é a ferramenta conhecida pelo nome de sombreamento. Olha a pegadinha aí onde que está no nome. Não é plano de fundo, não é a cor do fundo o nome do botão. O nome do botão é sombreamento. Pegadinha típica de prova, só em cima do nome. É um botão que também é dividido em duas partes. Se ele mostrar com a flecha, quer dizer que vai aparecer uma lista de cores, tal qual você tem ali ilustrado o material, para que você escolha qual cor você quer que seja aplicada. Se ele mostrar só o botãozinho do balde sem a flecha, vai aplicar a última cor que foi utilizada. E aí você tem que atentar ao passo a passo que a questão citar para você. Então, normalmente essa última cor utilizada ela vai estar indicada aqui, dentro desse retângulo, logo abaixo do balde de tinta. Muito cuidado com a funcionalidade desse botãozinho. Na sequência você tem aqui o outro botão, o botão que permite você trabalhar com as bordas. E a pergunta-chave aqui é, peraí, borda não é para tabela? É, mas também é possível colocar uma borda em um parágrafo? Sim, como é que você sabe disso? Esse botão não está no bloco parágrafo? Está. Então é uma propriedade de parágrafo que você pode aplicar. Colocar uma linha embaixo do parágrafo, ao redor do parágrafo inteiro, é uma propriedade bacana, interessante, que pode ser usada. Às vezes você quer fazer um quadro ali, não quer usar tabela, não quer usar outra coisa, só usar o botão bordas, que também funciona ao se trabalhar com tabelas. Você seleciona lá uma célula ou várias de tabela e pode utilizar essa função. Claro que elas também vai ter lá dentro do bloco, na estrutura própria da tabela, essa mesma ferramenta.
mas ela pode ser reutilizada aqui sem problemas. Na sequência você tem o bloco estilos. O bloco estilos ele junta o bloco fonte e bloco parágrafo dentro das propriedades aplicadas. Você tem que lembrar alguns detalhes. Primeiro, o estilo padrão é o estilo normal. É ele quem define que o tamanho da fonte é o tamanho 11, que é a fonte calibre, que o espaçamento entre linhas é o de 1,15. É essa propriedade que está toda associada ao estilo normal. Mas nós precisamos entender os estilos de título. Quando você olha ali título 1, 2 e 3, eles não estão citando basicamente a ideia de um primeiro, segundo e terceiro título. São hierarquias. Estou aqui falando que esse é o título de nível 1.0, o 2.0 também vai estar no primeiro nível, o 3.0 também está no primeiro nível. Então é essa primeira hierarquia, primeiro nível. Segundo nível seria pegar ali o 1.1, o 1.2, o 1.3 e assim por diante, ou seja, subitens do título 1. O título 3 seria o 1.1.1, ou seja, um subitem do título 1, ou o 1.2.1, que é o subitem do título 1.2. Se eu quisesse o segundo subitem, seria o 1.2.2, que é um subitem, o segundo subitem do título 1.2. Então, uma hierarquia que você tem representada. É fundamental utilizar esses estilos de título para uma funcionalidade básica. Sumário. Se você quer montar um sumário automaticamente, que eu sei que você já sofreu com isso, você foi lá na aba referências, a opção sumário, clicou lá e não apareceu nada. Sabe por quê? Porque você não disse para o programa o que era o título. Você quer que o programa adivinhe, tá em negrito, tá centralizado e tá em letra maiúscula, é título. Não, o programa não tem essa ciência de identificar e saber o que você está querendo que seja um título. Você tem que dizer para ele, olha, isso é um título. Quando você assim o fizer, depois, quando você vai lá na aba sumário, ou mesmo antes, você simplesmente vai inserir aquele sumário na aba referências e esse sumário vai estar ali pronto para você, de uma forma extremamente simples. Isso daqui é algo que eu quero que você faça em qualquer versão do Word, para que você possa ver que você sofreu à toa. Então utilize esses estilos de título. O que você tem ainda que observar é que tem o bloco edição, o último bloco dentro da aba página inicial. Ele oferece opções bem tranquilas. A opção localizar, que é aqui, primeiramente, uma lista, e dentro dela você tem o localizar e o pesquisar. O localizar vai permitir que você localize dentro do documento por alguma palavra, que é a busca incremental. É relacionado com a tecla de atalho Ctrl L, ou seja, simplesmente de localizar. Ele vai procurar, vai aparecer aquela coluna à esquerda, assim como você tem ilustrado no material. Conforme você vai digitando, ele vai listando as ocorrências do termo digitado. E aqui também tem o pesquisar. O pesquisar vai permitir você pesquisar usando o Bing. Por meio do próprio Word ali, vai abrir um painelzinho à direita para que você pesquise usando o Bing sobre aquele termo. Pode ser em livros, entre outras coisas. A opção substituir é o localizar e substituir antigamente conhecido, que é relacionado à tecla de atalho Ctrl O S você já usa para quê? O S é para sublinhar, então pega a próxima letra. Ctrl U vai ser a opção para você localizar e substituir. Ele abre uma janela na qual você vai escolher ali o que você quer trabalhar, quais as palavras que você quer utilizar. Dê uma olhadinha mais atentamente a essa janela. A opção selecionar é extremamente interessante porque a opção selecionar permite que você selecione imagens mais facilmente. Às vezes você pega uma imagem e joga ela no fundo do texto, usando as opções através, enviar para trás do texto e assim por diante. Depois, quando tem muito texto em cima da imagem, fica ruim clicar e tentar selecionar ela. Vem aqui, selecionar e ele diz, quero selecionar objetos, imagens. E aí clica na imagem, mesmo em cima do texto, vai pegar a imagem facilmente. Para isso que serve a opção selecionar, algo bem tranquilo de ser utilizado. E ainda podemos citar a primeira estrutura da aba Inserir. Na aba Inserir você tem o bloco Páginas, alvo de pegadinhas, principalmente no que diz respeito à quebra de página. Note que a opção quebra de página ela existe em dois lugares. Neste momento eu só vou apresentá-la, dizer que ela existe aqui. Quando falarmos de quebras, é o momento mais apropriado para citar cada uma delas. Mas aqui, saiba, a quebra de página está exatamente também na aba Inserir, bem como veremos na aba Layout de página. Então ela está nestas duas propriedades. Então muito cuidado com ela. Página em branco, dá para incluir por aqui, e a folha de rosto, que é algo não muito usado, mas é uma paginazinha mais enfeitada, coloca ali uma imagem e tudo mais. É um recurso diferenciado. É interessante que você veja alguns exemplos que ele sugere ali dentro. O Office 2013 tem umas imagens bem mais bacanas e tudo mais relacionado a esse cara. Página em branco é bem tranquilo e a quebra de página, simplesmente a sua existência é o que nos consta neste momento. Beleza? Vamos a alguns exercícios e
praticar aí essas ferramentas. O Word 2013 oferece a opção sumário, que relaciona automaticamente os índices. Para tanto, é necessário usar os títulos e subtítulos, por exemplo, sejam formatados utilizando os estilos de título. Ora, para poder usar o sumário, sim, temos que usar os estilos de título. Como é que vai aparecer lá o que é título, o que é subtítulo? Eu tenho que avisar isso para o programa. Correta a questão. Próxima questão. No Word 2013, o alinhamento justificado é aplicado a um parágrafo por meio do acionamento do mouse no seguinte ícone. Olha que questão! Os caras deram uma questão aí para vocês, extremamente simples, agora cuidado. Há botões muito parecidos em algumas ferramentas, por exemplo, o botão duas colunas. O botão colunas é muito parecido com o justificado, então cuidado com relação a ele. Mas a última alternativa aí proposta é a que vai apresentar o justificado para você. Tranquilo essa questãozinha. Até uma próxima, onde falaremos mais da informática.